Uma boa noite a todos vocês, meus irmãos, que mais uma vez estão comigo e juntos aqui para mais um estudo da palavra do nosso Deus. É uma alegria poder entrar na sua casa, no seu lar e podemos juntos nesse momento pararmos um pouco no meio dessa agitação, no meio de todo este revolver de tempo que nós estamos vivendo e refletirmos no que as Escrituras Santas nos dizem. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, quando Paulo encerra uma grande sessão do seu escrito, falando sobre os desígnios de Deus e designando-os assim como desígnios maravilhosos. Tudo isso por causa da grande sabedoria, da infinita sabedoria de Deus. Os maravilhosos desígnios de Deus diante da maravilhosa da sabedoria divina. O verso 33 ao verso 36 do capítulo 11, as Escrituras dizem assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A sabedoria de Deus, ela não tem como ser igualada e não podemos, com a nossa limitação, conhecê-la além da profundidade que Deus nos deu a saber através da sua santa revelação. Certamente nós encontramos muito da sabedoria de Deus, muito do seu senhorio, da sua soberania, que nós não vamos conseguir compreender, nós não vamos conseguir entender, mas eles são reais, eles estão diante de nós, eles são conhecidos por nós e nós não podemos descartá-los. Nós vamos falar um pouco hoje, um pouco nesta noite, sobre um desses assuntos que muitos têm dito serem difíceis de entender. Muitos têm dito que até mesmo eles são incompreensíveis. Nós vamos falar um pouco sobre a eleição e a predestinação. Antes vamos orar. Nosso Deus, a tua santa palavra tem nos dito que aquilo que está encoberto, aquilo que não nos foi revelado pertence ao Senhor. No entanto, tudo aquilo que o Senhor nos revelou pertence a nós e à posteridade de cada um de nós. E, Senhor, precisamos conhecê-las, conhecer essas verdades reveladas, porque elas são importantes para a nossa vida aqui. Elas são fundamentais para o conhecimento da tua grandeza. Elas são necessárias, Pai, para que nós glorifiquemos o teu nome como o Senhor assim requer de cada um de nós. Nosso Deus, nossa gratidão por todo esse cuidado, dando-nos, Senhor, a conhecer o Senhor, a conhecer a tua criação e a conhecer, Senhor, a nós mesmos como somos hoje, como seremos no nosso amanhã e como fomos, ó Deus, antes do pecado se fazer presente em nosso meio. Pai, traga conforto a tantas famílias que dia a dia estão se vendo enlutadas em razão das mortes que têm acontecido por causa desta pandemia que estamos vivendo. Senhor amado, conforte, Pai, os corações e que neste momento os teus filhos não deixem de se lembrar que a grande segurança que temos em Cristo Jesus, ela é presente, mas não totalmente, Senhor, porque ela se consolidará no nosso amanhã, na volta de Cristo Jesus. Esta bênção escatológica, Senhor, que nós temos conhecido pela Tua Palavra. Guarde, Pai, a nossa vida.
renove-nos. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hino 105 do Inário Novo Cântico, a certeza do crente. Vamos ouvir, vamos até mesmo cantar esse hino juntos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos, se as vem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Nesses meus anos de ministério pastoral, eu creio que eu não me deparei com um assunto que mais trouxesse curiosidade, mais trouxesse dúvida e também rejeição, além de interpretações absolutamente equivocadas. Texto para nós meditarmos um pouco sobre esse assunto está na carta que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Aqui a palavra de Deus, ela diz assim, nesse longo parágrafo escrito pelo apóstolo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, muitos têm rejeitado esse ensino. Muitos têm deixado de lado o pensar a respeito dele. Mas como a palavra do Senhor nos diz, aquilo que está revelado a nós, traz-nos benefício, traz-nos bem-estar, traz-nos segurança, traz-nos alegria, traz-nos melhor compreensão sobre Deus e sobre os seus propósitos redentores, os seus propósitos de redenção para com a vida dos seres humanos. Eleição e predestinação, motivos de gratidão e louvor a Deus. Seguramente, nós encontramos na eleição e na predestinação motivos não para medo, não para descontentamento, mas para a gratidão. E nós vamos conversar sobre isto. Como eu disse, muitos são os assuntos controversos. Mas, irmãos, quando nós falamos em eleição, estamos falando na riqueza das doutrinas da graça. E a eleição e a predestinação são manifestações da graça maravilhosa do nosso Deus. Nós começamos aqui. Liberdade de escolha. A liberdade de escolha é, de fato, uma realidade entre nós? Ela existe mesmo? Nós temos, de fato, liberdade para as escolhas que fazemos com relação ao ser de Deus? Nós começamos entendendo que, quando falamos sobre este assunto, nós estamos falando sobre a obra redentora de Deus. E a obra redentora de Deus, assim como a obra criadora de Deus, ela é uma obra trinitária. É uma obra que envolve a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É uma obra que triunamente Deus realiza. O texto que nós lemos agora, ele traz uma divisão natural. Os versos de 3 a 6 falam-nos sobre a eleição. Do verso 7 ao verso 12, nós temos um relato da redenção. E nos versos 13 e 14, nós temos o registro da regeneração. Então, graficamente, de uma maneira bem simples, vamos olhar para o que está disposto neste início da carta que Paulo escreve aos Efésios. Então, a eleição, ela é uma obra operada. Se diz que a redenção ela acontece trinitariamente. As pessoas da divindade, elas exercem funções específicas dentro deste plano maior. A eleição, ela nas Escrituras, é conhecida como uma obra do Pai. E segundo o texto de Efésios,
é uma obra do Pai que aconteceu na eternidade passada. Antes de toda a criação, Deus então decide ter um povo para si, elege este povo, e este povo então, ele, segundo conhecemos nos registros sagrados, é um povo que foi eleito, mas que precisaria de redenção, como conhecemos a história, porque romperia laços com Deus dentro da aliança que fora firmada. E a redenção, ela é uma obra operada pelo Filho, enquanto a eleição é uma obra operada pelo Pai na eternidade, a redenção é uma obra operada pelo Filho na cruz. A cruz, ela antecede até mesmo a própria realização no tempo em que ela acontece, quando lá no Monte do Calvário Jesus é cravado nela. A cruz é anterior a tudo isso, porque no pacto da redenção, lá quando Deus então triunamente estabelece a relação redentiva para conosco, onde as três pessoas da divindade operam então ali no planejar, e o planejar de forma tal que não tem como não se realizar. Nós vemos que lá, já atrás, os eleitos tiveram a redenção consolidada no pagamento da dívida que haveria de acontecer, feita pelo Filho ao Pai. E desta forma, meus irmãos, nós temos a operação da regeneração, que é uma obra do Espírito Santo que acontece dentro do coração humano. Então, triunamente, nós temos Deus operando toda a relação da redenção. O Pai elegendo na eternidade, o Filho então redimindo os eleitos, pagando a dívida deles na cruz, e o Espírito Santo então aplicando toda essa bênção redentora no coração daqueles que foram eleitos. Então, dentro de todos os aspectos que envolvem a redenção, não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que a eleição e a predestinação, eles são pontos de grande discussão e grande rejeição no meio do povo de Deus. Então, por que tudo isso? Coisa muito simples. Porque o homem, naturalmente, ele tende a rejeitar a soberania de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes não porque não compreende, mas porque não quer absolutamente curvar-se diante dela. Então, esta suposta independência humana, ela vai instigar, ela vai mover o coração do homem a achar que Deus é uma opção livre para ele. Ele pode escolher ou pode rejeitar a Deus. Nós podemos querer Deus ou rejeitar Deus. É uma escolha livre que nós temos. E para muitos, a redenção, ela é uma oferta divina, simplesmente. Como uma oferta divina, posso rejeitá-la ou não. Parece bonito tudo isso. Mas olhando para as Escrituras, olhando para o seio de Deus, é algo que não cabe no coração daqueles que estudam a palavra do Senhor, daqueles que param e pensam sobre essa verdade. É como nós afirmarmos: Deus, então, ele elege e predestina, e eu aceito ou não essa eleição e essa predestinação. Então, essa questão envolve o ensino sobre o livre-arbítrio. Esta é a questão essencial e fundamental, a questão nevrálgica que envolve a relação do aceitar ou do negar esse ensino, ou até mesmo de tentar entendê-lo de uma forma diferente. Há alguns anos atrás eu ouvi uma conversa entre duas pessoas, uma ensinando a outra sobre predestinação.
Elas conversavam e o mais estudado, ele contava a sua experiência a outra e ensinava sobre aquilo que ele havia aprendido sobre esse ensino. E ele diz o seguinte: a predestinação é assim: Deus elege, Deus predestina, mas nós aceitamos, nós temos a liberdade de aceitar ou não essa predestinação de Deus. Ele predestinou, mas nós temos a liberdade de aceitar ou rejeitar. Se é dessa forma, não é predestinação. Se é dessa forma, o destino ele não está definitivamente traçado anteriormente. Então a questão do livre-arbítrio ela precisa ser observada. Esta afirmação, a ideia do livre-arbítrio, ela compreende a liberdade humana. A liberdade humana de querer ou não ter um relacionamento com Deus. Então, o livre-arbítrio implica em alguém agir de forma contrária à sua natureza. Esse é o ensino. O livre-arbítrio ele diz algo mais ou menos, algo dessa forma. Eu tenho a liberdade agora para agir contra o que é a minha própria natureza. Essa é a liberdade que eu tenho. Eu posso, tendo uma natureza, caminhar em direção contrária a ela. E sabe o que é interessante? É que Deus dá a liberdade de agirmos como nós queremos ou como nós quisermos de fato. Sempre, no entanto, de acordo com o que nós somos dentro do nosso coração. Dentro daquilo, de acordo com aquilo que nós somos interiormente. O homem tem a liberdade para agir livremente, de fato. Então o livre-arbítrio ele não está errado, temos o livre-arbítrio, já que Deus nos dá a liberdade de agirmos como nós queremos ou como nós bem entendemos. Sim, agimos sempre de acordo com o nosso interior e o nosso coração voltado para a inclinação que temos. Então, a questão que envolve, a maior questão que envolve é a seguinte: não é se temos o livre-arbítrio, é se conseguimos agir de forma contrária à nossa natureza. Qual é a nossa natureza depois que pecamos em Adão? Vamos para as Escrituras. As Escrituras nos afirmam, meus irmãos, que nós estávamos espiritualmente mortos. Paulo, ele ainda na carta aos Efésios, ele diz isso. Quando ele vai falar sobre a nossa relação agora com Deus, ele fala sobre a riqueza da graça do Senhor, ele diz: Deus deu vida a vocês quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Isso, meus irmãos, significa que a nossa realidade hoje é uma realidade espiritualmente, entendendo, de morte. Nós estamos espiritualmente mortos. É o que as Escrituras afirmam. E morte aqui, ela traz a ideia de alguém que morreu e já está num estado de decomposição avançado, já está cheirando mal. Não é uma expressão que era usada no tempo de Paulo para qualificar um corpo já em alto estado de decomposição. É algo assim, Deus nos vê como pessoas que já morreram e estão cheirando mal, estão fedendo, estão espiritualmente apodrecidos. Olha o que as Escrituras nos dizem, e Paulo vai citar esse verso posteriormente, esse texto posteriormente. Salmo 14, versos 1, 2, 3 e 4. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo
como quem come pão e não invocam o Senhor? Observem a realidade do que o salmista nos apresenta aqui. De maneira muito clara, Davi diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há ninguém que tenha esse interesse, essa direção e essa vontade. E as escrituras continuam. Romanos 3, 10, 11 e 12. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E a citação que temos aqui é do salmo que acabamos de ler. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas estão debaixo desta situação, todas essas pessoas estão debaixo desta realidade. Todos estão debaixo do pecado. A inclinação do coração é uma inclinação para o pecado. É uma servidão ao pecado. O seu desejo não é um desejo para com Deus. O salmista diz, Paulo volta tomando as escrituras, reafirmando isso de maneira muito clara, mostrando que o ato de ter alguém junto com o Senhor não é um ato de uma decisão própria e pessoal. Afinal de contas, se Deus nos dá liberdade de agirmos, no entanto, essa liberdade de ação é uma liberdade que acontece segundo o nosso interior e que teríamos que contrariar a nossa vontade pessoal e interna, meus irmãos, significa então que nós temos um problema para enfrentar. Depois de Adão, onde todos pecaram, nós estamos assim. Nós estamos como humanidade caminhando em direção ao inferno de uma maneira absolutamente cega e de uma maneira absolutamente surda. Nós estamos, meus irmãos, assim. Depois de Adão, nós não enxergamos Deus, nós não ouvimos Deus. A voz de Deus não faz nenhum sentido para nós, absolutamente. Não ouvimos Deus e não entendemos o que Deus nos diz. Nós não conseguimos enxergá-lo e nós não conseguimos ouvi-lo. Irmãos, esta é a nossa realidade. Então vamos voltar lá à questão anterior. Deus dá liberdade de agirmos como nós queremos, como nós quisermos. Sempre de acordo com o que somos interiormente. O livre-arbítrio implica nisso, em alguém poder agir de forma contrária à sua natureza. Sendo assim, meus irmãos, como é possível alguém espiritualmente morto tirar dos seus olhos a venda que os cega, que não permitem ver Deus? Como podem os mortos espirituais tirar dos seus ouvidos os tampões que impedem-no de ouvir a voz de Deus? Morto não faz nada. Você já teve num funeral? Eu creio que já, né? E você já teve no funeral no dia quente? E você, se já teve no dia quente no funeral, você já viu o distinto falecido levantar e pedir para alguém ligar o ar-condicionado? Ou no dia frio, aquele que está ali, o falecido, chegar e dizer a alguém, por favor, traga um cobertorzinho porque eu estou com frio. Ou então, dizer, ó, mudem as flores porque ela está me causando alergia. Ou então, olha, eu vou virar um pouquinho de lado aqui porque está me incomodando ficar só de costas. Bem, só em pegadinha na televisão, né?
E quando isso acontece, o povo apavorado sai correndo. Se alguém se mexer ou disser alguma coisa, tem que correr para ele, porque ele não morreu, ele está vivo. Pode ter certeza disso. E se ele está morto, estejam seguros de que ele nunca vai pedir um copo d'água para se refrescar, ele nunca vai pedir para ligar o ar-condicionado, ele nunca vai pedir um cobertor, ele nunca vai pedir para fazer uma troca de flores, ele nunca vai avisar que ele vai virar de lado, porque ele não tem como fazer isso. A inércia absoluta faz parte da sua essência naquele momento de morte. Irmãos, Deus refere-se assim a nós espiritualmente. Então, como nós vamos fazer isso? Eu me lembro, hoje a gente não vê mais, mas de uma época quando era criança e as pessoas quando faleciam, para que não ficasse com a boca aberta, amarravam um tecido, davam um nó em cima, para que então os dentes ficassem cerrados e a boca não se abrisse. Não vi nunca isso, jamais aconteceria, alguém chegar, um desses mortos, e dizer: olha, tira esse negócio da minha cabeça porque tá incomodando, eu não gosto de ficar apertado. Se tivesse um morto de venda nos olhos, meus irmãos, ele permaneceria assim. Se for sepultado dessa forma, ele permanece assim, se decompõe assim. Porque o morto, ele não tem absolutamente mais nenhuma ação para com ele mesmo ou para com qualquer que seja. É o que Deus tem dito a nós. Espiritualmente nós estamos mortos. E como é que então vamos tirar a venda dos nossos olhos para enxergar Deus e a sua verdade? Ou como vamos tirar o tampão dos nossos ouvidos para ouvir Deus e ouvir a sua mensagem a nós? Uma coisa importante: somente Adão e Eva, somente eles tiveram a liberdade, o livre-arbítrio de fato. Eles eram santos e agiram contra a santidade, agiram pecaminosamente. O coração do homem, ele não quer Deus hoje. Então, como ele pode se inclinar para Deus se ele rejeita Deus? Irmãos, é o que Deus está dizendo. É impossível a nós agirmos de forma contrária à nossa natureza, usando essa palavra aqui, porque é a palavra mais comum. É dizer que nós nunca agiremos de forma contrária à nossa inclinação pecaminosa. Nunca. Nós não temos condição para isso. Estamos mortos e morto, a única coisa que pode fazer é viver o seu estado de morte. Ele não pode, como morto, tomar uma posição de vivo. Deus nos afirma isso. Somente os nossos primeiros pais tiveram, de fato, livre-arbítrio. Eles puderam, então, tomar uma decisão diferente do que era a sua natureza. Eles eram santos, tomaram uma decisão diferente. Eles pecaram. O que nós temos hoje, meus irmãos, não é o livre-arbítrio. Deus nos dá a livre agência dentro do nosso estado. Dentro do nosso estado de morte, Ele nos dá a livre agência. Então, tomamos decisões, temos atitudes dentro dela, agimos dentro dela e Deus nos dá essa liberdade. Deus nos dá a mesma liberdade depois de remidos e salvos em Cristo. Nós temos agora a livre agência para fazermos como nós queremos no nosso novo estado, até mesmo pecar. Esta é a livre agência. Livre-arbítrio significa que, como uma pessoa santa hoje, eu teria que voltar ao meu estado de pecado originalmente como vim de Adão e perderia essa condição. Aí a redenção de Deus, ela dependeria de mim e não do próprio Senhor. Continuamos aqui. Vejam essa citação que eu tomei de uma revista da Escola Dominical. Muitos argumentam que a doutrina da eleição
lança o ser humano em fatalismo, ou então que ela é um desestímulo à evangelização, uma vez que Deus já determinou todos os que viriam a crer em Cristo Jesus. Irmãos, é um profundo engano. Não há fatalismo absolutamente, porque houve uma escolha. E essa escolha, ela aconteceu quando ela poderia e podia ter sido feita e foi feita. A escolha que foi feita não foi escolher Deus, assim como continua hoje, não sendo a nossa escolha. Hoje, como seres humanos, não tomando pessoalmente cada um, mas como humanidade, hoje, nós continuamos não querendo Deus. Deus olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Ele não encontra ninguém. E não há um justo sequer. Ele está simplesmente pintando o retrato da decadência humana. As Escrituras, elas nos trazem muitos textos que nos dão a entender a realidade da eleição. De maneira mais fácil, nós temos muitos textos no Novo Testamento, particularmente nas cartas neotestamentárias. Então vamos ver aqui alguns deles. Por exemplo, Romanos 8, 29 e 30, que afirma que somente são chamados ao evangelho os que foram predestinados por Deus. Ainda em Romanos, o capítulo 8, verso 33, diz que ninguém pode condenar os eleitos de Deus, porque foram justificados por ele. Ainda em Romanos, nós temos o capítulo 9, verso 11, que diz assim: Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú pelo propósito da eleição. Não é uma citação do verso, é só a ideia que está nele. Continuamos em Romanos, capítulo 11, verso 15. A eleição é o instrumento pelo qual Deus sempre mantém um remanescente fiel. Verso 7 agora de Romanos 11. Os eleitos sempre serão alcançados, porém os demais serão endurecidos. Romanos 16, 13. Rufo, da igreja de Roma, ele era um eleito. Colossenses 3, 12. Os eleitos têm um modelo de vida que agrada a Deus. Continuamos. 1 Tessalonicenses 1, 4. Havia eleitos na igreja de Tessalônica. 2 Timóteo 2, 10. Paulo suportava qualquer coisa por causa dos eleitos. Tito 1, 1. A fé pertence somente aos eleitos. Pedro escreve a sua carta aos eleitos, 1 Pedro 1,11. E, para encerrar aqui, o texto de 1 Pedro 2,9. O povo de Deus, ele é chamado de raça eleita. Então, nós vamos ver que não há como desprezar o ensino sobre a eleição. Ele é um tema presente dentro das Escrituras. Ele está ali, claro, ele é evidente. Então, nós não temos como rejeitá-lo, meus irmãos. Nós não temos como ignorá-lo. Nós não temos como chegar e dizer, olha, eu não acredito que ele exista. Está lá, a não ser que arranquemos toda a Escritura dela mesma, né? Porque ela mostra a relação da escolha e do destino dos seres humanos do começo ao seu final. O segundo ponto, então, se primeiro há uma pergunta, realmente temos escolha, e nós já vimos que para com Deus nós não temos escolha porque estamos definitivamente mortos, o que nós temos é uma livre agência dentro do nosso estado, se estado de condenação, temos a livre agência dentro dele, fazemos o que queremos dentro dos limites que Deus nos permite. Se estamos remidos, também temos a livre agência dentro dele, podemos agir, mas, meus irmãos, nós não temos a liberdade ou o livre arbítrio de agir contra a nossa própria natureza. Absolutamente. Então, a resposta positivamente temos escolha para com Deus? Não. Se hoje nós queremos Deus, é porque alguma coisa aconteceu já anteriormente em nossa própria vida. Não porque agora tomamos uma posição para com Deus de uma maneira tal que eu vá contra a minha natureza ou contra a minha inclinação
do não querer o ser de Deus. Então, dessa forma, nós temos o seguinte: se a eleição ela é um assunto presente dentro das Escrituras, ela é um ensino real dentro dela, então é importante que nós entendamos que a eleição é um ato de amor do próprio Deus para conosco. Vamos lembrar que os atributos de Deus, eles nos dão a conhecer o ser de Deus. Nós conhecemos Deus pelos seus atributos, pela manifestação deles. E um dos atributos de Deus é a justiça dele. Então, se Deus é justo, ele não pode anistiar aquele que é culpado. Se ele fizer isso, ele se contradiz dentro do seu próprio ser. Então, se Deus é justo, ele tem que ser justo. E se esse é um dos atributos que o tornam Deus, então ele tem que fazer justiça. Então, Deus não pode inocentar o culpado. As Escrituras mesmo nos afirmam isso. Então, o que temos que pagar? Nós pecamos e o preço está diante de nós. O preço que é estabelecido dentro do contrato, ele aparece de maneira muito clara dentro das Escrituras. O pagamento pelo pecado, meus irmãos, é a morte. Paulo afirma isso em Romanos. O salário do pecado é a morte. Então, o pagamento pelo pecado cometido é a nossa morte. No sentido físico, no sentido espiritual e no sentido eterno. Fisicamente, o nosso corpo, com mais ou menos tempo, ele vai voltar à terra. Espiritualmente, estamos alienados de Deus e da sua vontade, mas não somente isso, nós estamos definitivamente, como humanidade, condenados à morte eterna. Irmãos, grande graça tem o Pai, porque Ele nos ama ao ponto de perdoar-nos pessoas criminosas, pessoas que mereciam ou que merecem o castigo porque é justo. O texto de Efésios diz que em amor Deus nos predestina para Ele. Então Deus nos predestina para um relacionamento com Ele. Este é o destino eterno daqueles que foram eleitos, daqueles que foram escolhidos por. Então nós entendemos que a salvação é um ato do amor de Deus. Apesar de, na imaginação de muitas pessoas, eles entenderem que Deus tem a obrigação de nos salvar da morte eterna, o fato é que Deus não se obriga a nada. Absolutamente. O seu caráter justo, ele sim, obriga Deus a ser justo e nos condenar, mas não a nos salvar. Absolutamente. Ele está simplesmente sendo injusto dentro daquilo que ele estabeleceu e na realidade que chegou a nós. Dá uma olhada em Gênesis 2, 16 e 17 aí, meu irmão. Diz assim, quando Deus estabelece uma aliança conosco, com toda a humanidade em Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deixa claro, é uma aliança de vida ou morte. Ela está estabelecida, ela está clara. Foi fiel, obediente, viverá, e vida implicava no melhor que se pode ter, que era o relacionamento com o próprio Deus. E relacionar-se com Ele por toda a eternidade. A escolha traria, então, como consequência, a morte. Definitivamente, a morte. Deus, então, diz, certamente morrerás. É interessante que Satanás, ele, quando tenta a mulher,
ele inverte a situação, ele diz: Deus é um tremendo mentiroso e eu sou absolutamente verdadeiro, porque ele diz: certamente não morrerás. Então, Deus não poderia se contradizer, meus irmãos, inocentando a raça humana. Não é? Ele não tem essa obrigação. Por um ato livre do seu amor, na bondade e misericórdia infinita dele, ele decidiu, então, lá na eternidade passada, antes mesmo de tudo ter sido criado, constituir um povo para si. E lá atrás, ele toma uma decisão que afeta-nos hoje. Esse povo que ele escolheu é um povo que ele escolheu dentre todos aqueles que o rejeitariam livremente em Adão. Por que foi assim? Como Deus nos escolheu? Meus irmãos, são mistérios que Deus decidiu não nos dar a conhecer. Absolutamente. E uma coisa, sempre é bom nós lembrarmos que Deus não vai satisfazer as nossas curiosidades, não vai satisfazer todas elas. O texto que lemos em Romanos 11, 33 a 39 diz que, mesmo que nós não entendamos, que nós não compreendamos o que Deus não tenha nos revelado, a sua santa sabedoria, ela é absoluta. E tudo que Deus faz, ele é perfeitamente bom e é perfeitamente justo. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, meus irmãos, em amor, há pessoas que foram predestinadas para um relacionamento definitivo e eterno com Deus. Aquele relacionamento que foi perdido em Adão. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Quem são esses predestinados para ele? Todas as pessoas? Não. Paulo afirma que foram os escolhidos. Fomos predestinados para um relacionamento com ele. Nós quem? Aqueles que Deus elegeu. Então, eleição e predestinação, elas estão ligadas. E é evidente a adoção também. Nós fomos, então, predestinados para um relacionamento com ele. Todos? Não. Um grupo de pessoas que Deus elegeu. Ele elegeu pessoas que foram rebeldes com ele, tornaram-se inimigas, que não queriam, e por um ato profundo de amor, então, ele decidiu trazer esse grupo de pessoas novamente para desfrutar e gozar do maior e mais precioso bem, que é a sua santa presença. Irmãos, isso é ato de amor, não tem mérito, não tem benefício, não tem absolutamente nenhuma ação, nenhuma atitude, qualquer atozinho que seja, que possa ter movido Deus a isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, é o que o texto diz, vai nos mostrar o seguinte, que esse amor que transforma, meus irmãos, criaturas miseráveis, carentes e rebeldes em filhos amados, vem através desse ato maravilhoso de adoção. Deus adota-nos como filhos amados. Então, Michael Horton, no livro Verdades Essenciais da Vida Cristã, ele diz algo que me chamou a atenção e eu transcrevi aqui. Horton diz, o texto de Romanos 8:29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando ele se refere à predestinação aqui, nós observamos uma coisa que eu quero destacar. Irmãos, muitos têm afirmado o seguinte: Deus enxergou quem iria escolhê-lo com a sua onisciência e desta forma escolheu. É como escolher feijão. A escolha do feijão, hoje até mesmo a escolha de feijão está um pouco difícil, já está tudo prontinho. Ela acontece da seguinte forma: coloca na mesa aquele monte de feijão e começa a separar o bom do ruim. O bom do ruim, sujeira, e tudo isso. E o que é bom, então, vai para o cozimento, que é ruim vai para o lixo. A ideia de alguns é que Deus
sendo conhecedor de todas as coisas, ele viu quem tomaria uma decisão para com ele, como ele não é bobo nem nada, ele tomou para si aqueles que o escolheriam. Grande engano, grande erro, meus irmãos. Michael Horton diz o seguinte aqui, com relação aos que de antemão conheceu. O que Paulo está dizendo não é que Deus conheceu de antemão as escolhas humanas, mas que ele conheceu os eleitos antes mesmo deles terem existido. Isso é maravilhoso. Romanos 8, 9 a 11 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eleição é um profundo ato do amor de Deus. A predestinação para sermos dele é um ato exclusivo desse amor. É um ato totalmente merecido por nós. Nós não merecíamos e não merecemos esse ato de Deus. Não há em nenhuma pessoa qualquer mérito que pudesse satisfazer ou possa satisfazer Deus na sua santidade. Deus não escolhe para isso. Eleição e predestinação, como o texto de Efésios nos diz, são bênçãos espirituais vindas das regiões eternas, lá dos céus, elas vêm de Deus a nós. E dessa maneira nós observamos que ela tem um desfocar. Irmãos, o texto que nós lemos ainda há pouco, aquela citação, nos diz que a eleição é uma fonte de desmotivação para evangelização, porque afinal de contas já está todo mundo escolhido, os que escolhidos estão predestinados, vai ser todo mundo sabe, então para pregar o evangelho para quê? Hoje, a pregação do evangelho acontece mais ou menos da seguinte forma. O evangelizador, ele se torna então o grande foco da evangelização. E até mesmo, em muitos casos, a peça é importante e fundamental. Então ele, com a sua palavra, com a sua retórica, com a sua persuasão, convence pessoas que agora se sujeitam diante desse ato de pregação e eles são influenciados a tomar uma decisão por Cristo. Então eles vão até Cristo, redimem-se diante de Cristo através de uma oração, através de um momento especial, e assim eles passam a ter um relacionamento com o Senhor. Na maior parte, meus irmãos, dessas situações, vem um apelo emocional muito forte, que nem sempre é bíblico, e que vai induzir uma pessoa a uma suposta decisão por Cristo Jesus. A evangelização, ela consiste, então, em um ato persuasivo do pregador que vai motivar aquele que está ouvindo a caminhar até Deus, tomando uma decisão por ele. Vamos responder algumas questões? Primeiro, como uma pessoa espiritualmente surda pode dar ouvidos à mensagem persuasiva de Deus através do pregador? Ou a mensagem persuasiva do pregador trazendo o evangelho? Depois, como uma pessoa espiritualmente morta pode caminhar até Deus e decidir ficar com ele? A resposta é óbvia, eles não conseguem. Então, o ensino da depravação não total, estou tomando o inverso aqui do sentido reformato da depravação total, defende que não houve uma corrupção no ser humano de maneira tal que o impossibilite de chegar a Deus. Há alguma coisa ainda que sobrou nele, que sobrou na humanidade, e que lhe dá a condição para que ele possa então chegar até Deus e tomar uma decisão para com Deus e ter uma atitude para com o Senhor. Irmãos, não é o que nós aprendemos pelas Escrituras, não. Se as pessoas elas não têm condição para sair dessa inércia espiritual, então será como pregar para uma estátua.
Pregar para uma estátua significa pregar, meus irmãos, para aquela figura que está ali e que não vai adiantar nada, por maior que seja a persuasão de quem está pregando, por maior que seja a interpretação, a teatralização que aconteça, ou até mesmo por maior que seja o conhecimento escriturístico daquele que está ali pregando o Evangelho. Irmãos, uma estátua, ela vai, nem dá para dizer que eu vi por um ouvido e sair pelo outro. No que se refere à ação humana, a evangelização, ela pode ter certeza, ela vai ser um fracasso absoluto e total. No que diz respeito à ação do que prega e à reação do que ouve. Agora, quando nós falamos sobre a eleição e a predestinação, nós estamos falando sobre uma coisa que é importante. Se nós entendemos que evangelização ela está centrada no pregador e numa decisão daquele que é o ouvinte ou o evangelizado, irmãos, será uma frustração tremenda. Um esforço inócuo, um esforço inútil. No entanto, quando falamos em predestinação e eleição, nós estamos falando de uma evangelização extremamente eficaz. Uma evangelização que funciona. Por que ela funciona? Porque Deus, ele aprove salvar os eleitos através da pregação da sua santa palavra. Simplesmente por isso. Então nós estamos seguros que a evangelização funcionará porque Deus tem os seus eleitos. E esses eleitos serão chamados pela pregação da sua palavra. Significa que quando pregamos a palavra de Deus, meus irmãos, essa semente é lançada e ela cairá em solo que realmente será um solo produtivo. Parker, no livro Evangelização e Soberania de Deus, ele diz o seguinte: evangelização é uma incumbência de Deus que Deus atribui a todo o povo em toda parte. Trata-se da tarefa de comunicar a mensagem do Criador a toda uma humanidade rebelde. A mensagem começa com informações e termina com um convite. A informação diz respeito à obra de Deus em tornar o seu Filho um Salvador perfeito para os pecadores. O convite é a convocação de Deus à humanidade em geral para vir ao Salvador e encontrar vida. Irmãos, evangelizar é ato para todos aqueles que estão no Senhor. Então, a segurança que há na evangelização, ela acontece porque Deus escolheu para si pessoas por quem Cristo veio, pagou o preço, morreu e desta forma passou a ter o Espírito Santo regenerando. E essas pessoas regeneradas, agora positivamente, elas têm como responder ao chamado do Evangelho. Lucas registra isto em Atos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, essa é a garantia da evangelização. Deus tem povo para ouvir a palavra dele e para ser chamado pela pregação do Evangelho. Por isso que ela é eficaz, porque ela não depende de quem prega e não depende de quem ouve. É evidente. Pregar a palavra de Deus não depende da pessoa, depende da mensagem que ela transmite. Então o ensino sobre eleição, ele vai passar por toda a história da redenção que temos registro nas Escrituras. E através desse ensino, meus irmãos, nós conhecemos que Deus, em amor, se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco em amor, ele se relaciona conosco nos resgatando das trevas e ele se relaciona conosco nos adotando como seus filhos e filhos amados. O Pai nos escolheu para ele e fez isso em Cristo
antes de ter criado todas as coisas. O Filho, meus irmãos, espontaneamente decidiu resgatar os eleitos dado a ele pelo Pai. E dessa forma ele assegura definitivamente esse resgate. E o Espírito Santo deu-nos vida para que desfrutemos deste relacionamento único, que as Escrituras vêm a chamar de vida eterna. E aqui nós concluímos, irmãos. Eleição e predestinação. Eleição e predestinação, eles não são aspectos de confusão e desânimo, mas eleição e predestinação são motivos de gratidão e louvor ao Deus amoroso e salvador, porque se não fosse por sua iniciativa e realização em amor, estaríamos hoje, todos nós, sem exceção nenhuma, caminhando cegos, surdos e surdos rumo ao lago de fogo e enxofre, para o sofrimento eterno. Irmãos, a eleição e a predestinação, elas são motivo, seguramente, são motivos de grande gratidão, são motivos de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Porque se não fosse por Ele, estejam seguros disso, estaríamos nós, hoje, caminhando absolutamente cegos, porque nós não conseguimos ver Deus no seu caminho. E absolutamente surdos, que nós não conseguiríamos ouvir a sua voz. Então, falar de eleição e predestinação é falar sobre a profundidade do amor de Deus para conosco. E não é nada tão controverso. Né? Deus decidiu por si mesmo tomar um povo para si. Esse povo precisava de redenção, porque entraria numa situação de alienação para com Deus. O próprio Deus providencia o meio para isso. A dívida é paga através do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que foi imolado por nós. E, meus irmãos, o próprio Deus regenera-nos, trazendo-nos novamente de volta à sua presença. É a obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só nos dá gratidão, só nos dá alegria, só nos dá, meus irmãos, humildade para nos rendermos a Ele. A predestinação e a eleição, elas tiram de nós a arrogância, tiram de nós a soberba, colocam-nos numa posição de humilhação e humildade diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus assim abençoe, que Deus assim renove a sua vida. Amém. A Igreja Presbiteriana Bela Vista, ela está com um canal no YouTube. Entre lá, faça a sua inscrição. Esses vídeos, além do Facebook, estão indo para lá também. Quero convidar você para orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor. O Senhor nos ama de forma que nós não podemos absolutamente compreender a grandiosidade. Não há como fazer isso. Mas nós só sentimos a grandiosidade desse amor, Pai. Quando olhamos para as Escrituras e vemos que estávamos condenados, que estávamos em direção à condenação eterna e por um ato de amor o Senhor escolheu pessoas. Escolheu-nos e deu-nos uma nova direção de vida, uma nova condição, uma nova situação. E deu-nos relacionamento contigo, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos predestinou a um relacionamento contigo. E o Senhor fez isso elegendo-nos, Pai. E tudo isso aconteceu pelo pagamento da dívida que contraímos para com o Senhor em Adão. Essa dívida paga definitivamente e eternamente por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor regenerou-nos e nos chamou à vida na ação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos selado, garantindo que nós continuaremos caminhando em salvação e que nunca perderemos esta condição e seremos entregues ao Cordeiro da forma como fomos remidos. E essa é a garantia do Senhor
Deus Espírito Santo, que sela-nos para aquele momento. Obrigado, Pai. Obrigado pela profundidade desse amor. É em nome de Jesus que oramos. E assim, amados irmãos, que a grandiosidade do amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Redentor, e a consolação do Espírito Santo que nos cela, sejam conosco e seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te renove em Cristo Jesus.